Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a nossa discussão de sistemas de muitas partículas. Então, a gente começou discutindo algumas maneiras de analisar esse problema e a gente viu que uma definição muito útil é a definição do centro de massa, da posição do centro de massa, que é dado por isso daqui. A gente viu também que a gente pode definir o momento linear total dessa partícula. Isso é igual à massa total, não dessa partícula, né, mas desse sistema. E esse momento linear total é a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. E aí, se a gente analisar só a trajetória do centro de massa, a gente viu que essa posição, né, esse centro de massa, apesar de não corresponder a uma partícula real, é uma posição fictícia, é uma partícula fictícia, esse centro de massa se comporta como se fosse uma partícula pontual, sujeita à força externa total que atua sobre o sistema. Certo? Então, se eu focar nessa posição do centro de massa, basta que eu conheça a força externa total que está atuando sobre esse sistema de muitas partículas. E a força externa total é é a soma de todas as forças externas que atuam sobre as partículas. A gente viu também uma outra definição que a gente não usou muito, mas a gente vai usar mais nessa aula, que é a posição relativa, esse R'. Então, a gente viu que a gente pode, né, descrever a posição de uma partícula como a posição do centro de massa mais esse vetor R' aqui. Eu estou chamando de distância do centro de massa. Então, esse R' me diz quanto as partículas estão se movendo com relação ao centro de massa. Bom? Então, na aula de hoje, o que a gente vai discutir? A gente vai querer discutir o momento angular total. Então, que equações satisfazem o momento angular total? Como é que eu defino o momento angular total? E será que existe um análogo disso daqui para o momento angular total? A gente sabe que a variação do momento angular de uma única partícula, né, a derivada disso com relação ao tempo, é o torque que atua nessa partícula. Mas o que acontece quando eu considero um sistema de muitas partículas? Então, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, a definição do momento angular total é simplesmente a soma do momento angular de cada partícula. Certo? Então, o momento angular de uma única partícula é massa, e aí o produto vetorial entre o vetor posição e a velocidade dessa partícula. Certo? Então, vetor posição da partícula I e o vetor velocidade da partícula I. Então, eu vou somar o momento angular de cada partícula. Isso vai me dar o momento angular total. Né? Lembrando que o momento angular total sempre depende da origem do meu sistema de coordenadas. Se eu mudo a origem, eu mudo o momento angular total. Então, vamos lá. O que a gente vai... A gente vai querer reescrever isso aqui de uma maneira mais simples. Tá? E para a gente fazer isso, a gente vai usar justamente aquela definição de posição relativa ao centro de massa. Então, a ideia que está por trás das contas que a gente vai fazer aqui é a seguinte. É separar esse momento angular total em um termo que vai ser o momento angular do centro de massa. Tá? Então, aí eu posso, de novo, pensar no centro de massa como sendo uma partícula pontual, que vai ter um momento angular associado a ela, e um momento angular que vem do movimento relativo ao centro de massa. Tá? Então, eu vou conseguir separar esse momento angular nessas duas partes. Para isso, obviamente, a gente vai usar aquela definição de posição relativa. Tá? E aí, a minha velocidade da partícula vai ser essa velocidade relativa ao centro de massa mais a velocidade do centro de massa. É só tirar a derivada temporal dessa expressão aqui em cima. E a velocidade do centro de massa, a gente já viu, a gente pode escrever como o momento do centro de massa dividido pela massa. Então, é o momento total do meu sistema, né? Não é o momento do centro de massa, é o momento linear total dividido pela massa. Então, a gente acabou de ver que o momento total é massa vezes velocidade do centro de massa. Então, velocidade do centro de massa, momento total sobre a massa. Tá? Então, se eu jogar agora isso aqui na minha expressão para o momento angular total, eu vou ter uma somatória em I, de MI, e eu vou substituir essas expressões aqui. Né? Então, em vez do RI, eu vou escrever RI' mais posição do centro de massa, produto vetorial com R' ponto, mais 1 sobre M, momento do centro de massa.
E aí eu vou fazer esses produtos, né? O produto vetorial, ele é distributivo, então eu posso multiplicar termo a termo, certo? Então eu vou ter 4 termos aqui. Vamos lá. Então, primeiro eu vou ter uma somatória em I, de MI, RI', vetor RI', ponto. Então, o que é isso daqui? Esse é o momento angular relativo ao centro de massa, né? Então, R' é a velocidade relativa, o R' ponto é a velocidade relativa ao centro de massa, e o R' é a posição relativa ao centro de massa, né? Então, esse primeiro termo aqui, ele vai representar esse momento angular relativo ao centro de massa. Então, se o corpo estiver girando, né, em torno de algum eixo, esse movimento vai estar associado a esse momento angular aqui. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever como MI, RI', melhor ainda, né? Como RI', produto vetorial com PI', onde o PI' é a massa da partícula vezes a velocidade relativa ao centro de massa. Esse é só o primeiro termo dessa distributiva aqui. O segundo termo vai ser somatória em I, de MI, RI', produto vetorial com 1 sobre M, P. Certo? Só que o momento angular total, né, é um vetor, obviamente não depende desse índice I, a massa também não, então essa somatória, eu posso tirar esse 1 sobre MP da minha somatória, e eu preciso fazer então a somatória de MI, R', e aí o resultado disso eu faço com o produto vetorial com 1 sobre MP, já que 1 sobre MP não depende desse índice I. Tá? Então, esse é o segundo termo. Aí depois eu vou ter esse terceiro termo aqui, que vai ser R vetor R', ponto. Tá? E, de novo, o R não depende desse índice I, então eu vou pôr ele para fora da somatória. Então, é esse termo aqui, certo? Esse produto. Tá? Então, tudo que depende de I eu coloquei aqui. E aí, por último, eu vou ter o R com P, que também, né, não depende da somatória. Então, eu vou ter uma somatória de todas as massas, e esse R e esse P eu posso tirar da somatória. Certo? Então, eu vou ter o último termo, vou escrever aqui embaixo, vai ser somatória de MI, R vetor 1 sobre MP. E a somatória de MI nada mais é do que a massa total do meu sistema. Certo? Então, essa massa aqui vai cancelar com essa daqui, e isso tudo aqui eu vou poder escrever no final das contas como R vetor P, que é justamente o momento angular do centro de massa. Se eu fosse calcular, se eu considerasse que o centro de massa de fato é uma partícula, e eu quisesse calcular o momento angular dela, eu faria justamente isso, posição dessa partícula vezes momento. Aqui o momento é o momento total, tá? Que é equivalente ao momento do centro de massa. Então, esse termo aqui é justamente o momento angular associado ao centro de massa. Aí eu tenho esse outro termo, que é o momento angular associado ao movimento relativo ao centro de massa, porque só envolve esse vetor R', e essa velocidade R', ponto, né, que é sempre a velocidade e a posição relativas ao centro de massa. E aí eu tenho esses outros dois termos aqui que sobraram. E a gente vai mostrar agora que esses dois termos são nulos. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente quer analisar esses dois termos aqui, certo? Então, esse daqui e esse daqui. Na verdade, o segundo termo, se a gente olhar, ele é simplesmente a derivada temporal do primeiro. Então, se o primeiro for nulo, o segundo também vai ser nulo. Tá? E é isso que a gente vai demonstrar aqui agora. Então, vamos lá. Eu quero analisar esse termo aqui, somatória de I, R', ponto. E aí eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou escrever o R' como RI menos R, onde R é a posição do centro de massa. Né? Então, eu reescrevi o R' em função do Rzão e do RI. E aí, de novo, né, eu vou ter aqui, então, somatória de
MI, menos o R não depende desse índice I, então eu posso tirar ele da somatória de MI, E. O que é o primeiro termo? Ele é praticamente a definição da posição do centro de massa, exceto pelo fator 1 sobre M. Então, isso daqui, na verdade, é a massa total vezes a posição do centro de massa. E a somatória de todas as massas é justamente a massa total. Tá? Então, isso aqui, de fato, é zero. Esses dois termos se cancelam. E a somatória sobre todas as partículas de MI, R' é zero. Isso é zero justamente pela definição do centro de massa. O centro de massa é meio aquele ponto que está no centro de todas as outras partículas. Então, se eu somo a posição relativa de todas as outras partículas, elas vão se anular. Tá? Essa é a ideia, por que esse termo se anula. E se esse termo se anula, isso implica que a derivada desse termo também tem que ser zero. Como a massa é constante, eu posso escrever isso como R' ponto. Isso aqui também tem que ser zero. Certo? Então, a gente mostrou que esse termo aqui vai para zero e esse termo aqui vai para zero. Então, depois de todas essas simplificações e reescrever todos esses termos, o que a gente chega? A gente chega no seguinte. O nosso momento angular total, ele vai ser composto por duas partes. Essa daqui que a gente tinha achado, que era o momento do centro de massa. Então, eu considero o centro de massa, de novo, como se fosse uma partícula pontual. E aí, o momento angular dele vai ser posição, produto vetorial com o momento. Tá? Então, esse aqui é o momento angular do centro de massa. E esse aqui é o momento angular associado ao movimento relativo ao centro de massa. Então, se o meu centro de massa está se movendo, mas a minha partícula, o meu corpo, o meu sistema, estiver se movendo com relação ao centro de massa, isso pode também gerar um momento angular. Tá? Se vocês lembrarem, na aula passada, a gente descreveu aquela moto saltando. Tá? Então, a moto estava saltando e girando. Esse giro em torno do eixo da moto vai contribuir para esse segundo termo aqui. E o centro de massa, por ele estar se deslocando, ele tem uma velocidade, uma posição. Então, se eu tiver para um dado sistema de coordenadas fixo com solo, esse centro de massa também vai ter um momento angular associado a ele. Ele não está exatamente girando, mas ele está se rotacionando, de certa forma, com relação à origem. Então, ele também vai ter um momento angular. Então, tipicamente, o momento angular total do meu sistema, ele é composto por essas duas partes, certo? Então, eu posso ter o movimento do centro de massa mais uma rotação em torno do centro de massa. Não precisa ser em torno do centro de massa, mas uma rotação, não precisa ser exatamente a rotação de um corpo rígido, pode ser um movimento mais complicado, tipo aquele exemplo que eu dei de um balão se movendo, certo? Isso também pode gerar uma contribuição para o momento angular. Tá? Então, eu substituo esse caso complicado pelo momento angular do centro de massa, mais a rotação em torno do centro de massa. Essa é a ideia de escrever essa expressão assim. Tá bom? E o que a gente precisa agora discutir é... Então, a gente viu como escrever o momento angular total. Como é que esse momento angular total muda com o tempo? Então, a gente sabe que o momento angular de uma partícula, ele é modificado se essa partícula estiver sofrendo um torque. Tá? Mas e o momento angular total? Ele é sensível a que forças? Certo? Então, essa é a próxima coisa que a gente tem que discutir. Tá? Então, para o momento angular de uma única partícula, eu vou ter que a derivada desse momento angular é igual ao torque. A gente tinha derivado lá atrás. E o torque é a posição da partícula, produto vetorial, com a força total que atua nessa partícula. Então, a força total é a força externa, mais a somatória da força de todas as outras partículas que atuam sobre ela. Então, lembrando novamente que na minha notação aqui, a força JI é a força que a partícula J faz na partícula I. Então, eu estou analisando aqui a partícula I, eu tenho que somar sobre todas as partículas J. E aí, se eu somar
todas essas equações, eu vou ter a derivada do meu momento angular total, derivada temporal do meu momento angular total, e aqui eu vou ter essa somatória. Tá? E aí, de novo, a gente vai querer reescrever essa somatória de uma maneira mais simples. Tá? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar primeiro, bom, esse primeiro termo aqui, ele vai ser o que a gente vai chamar de torque externo total. Tá? Então, isso daqui a gente vai chamar de um torque externo total. E o que a gente vai querer analisar é esse segundo termo aqui. Então, para analisar esse segundo termo, eu vou fazer, né, eu acho que é mais fácil abrir ele, escrever alguns termos e a gente ver como é que a gente pode simplificar esse termo. Né? Então, vamos abrir essas somatórias, escrever alguns termos aqui e aí vai ficar claro como é que a gente pode reescrever esse termo. Então, vamos pensar que eu estou olhando primeiro para o i igual a 1. Aí eu tenho que fazer a somatória em j, certo? Então, eu vou ter aqui R1 vetor F21. Né? Lembrando que na nossa definição, FII, né? Então, por exemplo, F11 é 0, que é a força que a própria partícula faz nela, então não incluo na minha somatória. Né? Mais R1 vetor F31. E assim por diante. Então, esse foi para o i igual a 1. Agora, para o i igual a 2, eu teria R2 vetor F12, que é a força que a partícula 1 faz na partícula 2, mais R3 vetor F32, mais os outros termos. E eu só vou mais um, tá? Só vou até a partícula 3. Para a partícula 3, eu teria R3, a força que a partícula 1 faz em 3, mais R3, a força que a partícula 2 faz em 3, e assim por diante. E aí eu tenho os termos relativos à partícula 4, 5 e assim por diante. E aí eu vou usar o seguinte fato aqui. Eu vou usar que a força 1, 2 é igual a menos a 2, 1. Foi a nossa hipótese sobre o nosso sistema de partículas, que as forças entre elas satisfazem a terceira lei de Newton. A força 1, 3 é igual a menos a força 3, 1. Então, quando a gente considerou a força total, essas coisas se anulavam. Mas aqui eu estou olhando para o torque. Né? Então, a força, né, 1, 3, que eu posso escrever com menos 3, 1, aqui ela está sendo multiplicada pela... Né, tá sendo multiplicada vetorialmente, né, fazendo um produto vetorial com o vetor R3. Aqui ela está fazendo um produto vetorial com o vetor R1. Então, essas coisas não vão se anular diretamente. Tá? Mas ainda assim eu posso agrupar elas. Então, o que eu vou fazer aqui é juntar esse termo com esse termo aqui. Então, eu vou ter R1 menos R2, produto vetorial F21, mais R1 menos R3, produto vetorial F31, e assim por diante. Eu posso fazer isso para todas as forças, né? Eu posso rearrumar todos esses termos, eu posso sempre escrever eles assim, usando esse fato das forças serem opostas. Mas aqui a gente vai usar uma outra propriedade, que a gente até agora não tinha usado, é que essas forças, além de serem opostas, elas estão alinhadas com a direção que liga as partículas. Então, a gente assumiu que a força IJ ela é proporcional a esse vetor RI menos RJ. Então, se eu tenho a partícula IJ aqui, a força está na linha que liga as duas partículas e essa direção é dada justamente pela diferença entre esses vetores. Ou seja, essa força F21 ela é proporcional a esse vetor aqui, a direção dela. E aí a gente sabe que se eu tiver dois vetores paralelos ou antiparalelos, o produto vetorial deles dá zero. Tá? Então, como isso é verdade, isso significa que o produto vetorial de RI e RJ, de RI menos RJ, com FJI ou FJ, tanto faz, né? Porque
trocar os índices é só trocar um sinal. Isso aqui é zero sempre. Tá? Então, o torque total gerado pelas forças internas é nulo, porque elas têm justamente essa propriedade. Tá? Então, todos esses termos aqui, dessa segunda somatória, todos eles vão ser nulos. Tá? Eles vão se anular completamente. E aí, portanto, a gente chega no resultado em que ó, a variação temporal do momento angular total só depende do torque externo. Então, de novo, eu só preciso olhar para o torque externo total. Tá? Lembrando que esse torque externo total, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de calcular ele, porque a gente tem que lembrar como a gente definiu ele aqui em cima. Né? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui para cima, a nossa definição do torque externo total era essa daqui. Certo? Então, o meu torque externo total ele é dado pela somatória sobre todas as partículas de RI vetor FI externo. Então, de fato, ele só depende da força externa, mas eu tenho que olhar partícula a partícula, qual é a força externa que está atuando nela, qual é a posição dela e calcular esse torque. Não é algo tão simples. Sabe? Não é tão simples como calcular a força externa total, por exemplo, que é só somar todas as forças. Aqui eu preciso fazer o produto vetorial com a posição de cada partícula. Tá? Então, de fato, esse torque externo, ele não é tão fácil de ser calculado como a força externa total. Tá? Então, essa observação aqui, né, a gente tem que tomar cuidado para não querer simplificar demais as coisas. E, por exemplo, o torque externo, ele não é posição do centro de massa vezes força externa total. Né? Às vezes a gente pensa, eu posso sempre substituir meu sistema pela posição do centro de massa, então o torque vai ser a posição do centro de massa pela força vezes a força externa total. Não é. Certo? Porque essas duas coisas aqui são diferentes. Certo? Isso aqui, na verdade, só é verdade se todas as partículas tiverem a mesma massa e se a força externa for a mesma que atua em todas as partículas. Tá? Mas isso nem sempre é verdade. Tá? Pode ser, né, se as partículas tivessem massas diferentes, por exemplo, as forças podem ser diferentes. Tá? Então, muito cuidado na hora de calcular esse torque externo aqui. Tá? A outra conclusão óbvia é que se o torque externo total é nulo, o momento angular é conservado. Certo? Então, vamos analisar um exemplozinho simples, que é muito parecido com aquele da moto, na verdade, é bem análogo, mas só para a gente enxergar um pouco como é que funciona esse momento angular. Tá? Então, o exemplo que eu quero discutir aqui, ele é bem simples. Imagina que eu tenho uma bala de canhão, certo? Que é atirada aqui basicamente do solo, com uma certa velocidade inicial. Então, é um problema básico de um projétil, mas agora eu estou interessado de fato, em considerar essa bala de canhão como um objeto extenso, não é mais uma partícula pontual, e eu assumo que na hora que ela sai do cano do canhão, ela tem uma rotação, uma velocidade angular em torno do eixo dela, em torno do centro dela, tá? Que eu estou chamando de ômega zero. E eu quero analisar o que acontece com o momento angular dessa bala de canhão. Tá? Então, primeiro, qual é o momento angular no instante em que ela é lançada e como é que esse momento angular vai mudar com o tempo. Tá? Então, em t igual a zero, como é que a gente calcula o momento angular de um sistema de muitas partículas? Né? Bom, a gente acabou de ver que isso vai ser, eu vou chamar isso de L0, porque é o momento inicial. Isso é o momento angular do centro de massa, mais a somatória sobre todas... Deixa eu reescrever isso aqui já direto em termos do momento. Então, isso aqui é um R', produto vetorial com PI'. Inicialmente, a bala de canhão está na origem, certo? Essa é a minha escolha do sistema de coordenadas. Então, esse R, que é a posição do centro de massa dela,
é zero. O centro de massa da bala de canhão, a gente sabe, né, se ela for esfericamente simétrica, tal, vai estar no centro da bala. Então, isso vai ser zero. Então, o único momento angular inicial que eu tenho é esse momento angular de rotação. E aí dá para mostrar, a gente não vai fazer isso nesse curso, na verdade vocês só vão ver isso em Mecânica Clássica 3, né, mas vocês já viram isso em fenômenos mecânicos, que eu posso reescrever no caso de um corpo rígido, eu posso reescrever isso aqui como um momento de inércia vezes a velocidade angular de rotação. Tá? Não estou demonstrando isso para vocês, não é essencial para a nossa discussão, mas é só para ficar um pouco mais explícita a nossa notação. Tá? Isso aqui, obviamente, é um vetor momento angular. Se a bala está girando conforme eu indiquei aqui, certo? Então, nesse sentido, então, o momento angular vai estar apontando na direção do eixo Z, para fora aqui da página. Certo? Então, isso aqui vai estar na direção Z chapéu. Então, tudo isso é só para dizer que o momento angular total é só devido a essa rotação da bola com relação ao centro dela. Tá? E esse I é o momento de inércia que a gente poderia calcular para a bola. Enfim, não é relevante aqui porque a gente não está discutindo, não está focando em corpos rígidos. Tá? Então, esse é o momento angular inicial. Tá? Aí a gente sabe algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, o que vai acontecer com o centro de massa. Então, a gente sabe que, analisando o movimento do centro de massa, o centro de massa, depois que a bola saiu, só está sujeito à força gravitacional, né? Estou ignorando forças de atrito, né? Então só está sujeito à força gravitacional. Então a gente já sabe qual vai ser a trajetória desse centro de massa, vai ser aquela parábola. A posição inicial é na origem, é zero, então eu vou ter um V0t menos gt quadrado sobre 2 na direção y chapéu. Né? E a minha velocidade inicial, se a gente olhar aqui para a figura, né, eu defini um ângulo alfa em que essa bala de canhão está sendo emitido. Então, a minha velocidade inicial vai ser o módulo da minha velocidade. Se eu decompor isso nos eixos, vai dar cosseno alfa x chapéu mais V0 seno alfa y chapéu. Então, essa é a posição do centro de massa. Tá? A velocidade do centro de massa é só tirar a derivada disso daqui, né? Então, a velocidade do centro de massa vai ser V0 menos GTY chapéu, escrevendo tudo vetorialmente. E aí eu quero analisar qual é o torque total, né? O torque externo total que essa bala de canhão vai sofrer. Né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular, né, qual é a força externa que está atuando na minha bala de canhão, é a força gravitacional. Então, eu teria que ir lá e calcular qual é a força gravitacional que cada partículazinha da minha bala de canhão está sentindo, somar, né, calcular a posição de cada partícula e somar sobre todas as partículas. Isso eu vou deixar como um exercício para vocês, mas dá para mostrar que no caso da força gravitacional, que é um caso muito especial, tá? O torque de fato é igual à força total externa, produto vetorial com o vetor posição do centro de massa. Isso vale só no caso da força gravitacional, que é muito especial, tá? Que é justamente uma força proporcional à massa. Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Então, o que eu falei aqui é que a força gravitacional vai exercer o torque dado pelo seguinte: posição do centro de massa vezes força gravitacional total. Certo? Então, isso aqui vai ser R, produto vetorial, menos massa total, G, Y chapéu. Então, esse é o torque. E aí, eu já sei qual é a posição do centro de massa com relação ao tempo.
certo? Então, eu sei exatamente como é que é esse torque com relação ao tempo. Então, o meu torque externo total vai ser posição do centro de massa, que é fácil, a gente já resolveu, produto vetorial com a força gravitacional total, que atua no corpo. E aí, né, esse termo produto vetorial com esse vai dar zero, porque os dois estão na mesma direção. Esse V0, ele tem duas componentes, uma em x e outra em y. Em y, de novo, vai cancelar. Então, o que vai sobrar do meu torque total aqui é menos mg V0 cosseno alfa t na direção z chapéu. Então, a força gravitacional faz sim um torque. Esse torque depende do tempo, certo? Porque a posição da minha partícula está mudando com o tempo, então o torque depende do tempo, né? A posição do centro de massa está mudando com o tempo. Mas eu calculei aqui o torque para um instante de tempo qualquer. O torque externo total. Então, agora eu posso descobrir qual que vai ser o meu momento angular total em função do tempo. Então, eu acabei de calcular o torque. E a gente viu que o dl dt nada mais é do que o torque externo total, que nesse caso é o torque gerado pela força gravitacional, que é menos mg v0 cosseno alfa t z chapéu. Então eu tenho aqui uma equação diferencial de primeira ordem para o meu momento angular. É simples, né? O lado direito só depende linearmente do tempo. Então, o meu momento angular tem que depender de t ao quadrado, porque quando eu tiro a derivada, sobra esse t. Então, se eu integrar essa equação, eu vou ter que o meu momento angular total para um instante qualquer no tempo vai ter que ser o momento angular no instante zero, que a gente já calculou, menos mg v0 cosseno alfa t quadrado sobre 2, z chapéu. Então, esse é o momento angular no instante de tempo qualquer. Está aqui a nossa solução. Esse é o momento angular total. E aí, se eu substituir aqui o L0, a gente lembra que a gente escreveu isso como I, ômega 0, na direção Z chapéu. Então, posso colocar tudo isso, está na mesma direção Z chapéu. Então, o momento angular, a gente vê que, de fato, ele tem dois termos aqui. Ele tem um termo que é daquele movimento relativo, né, movimento da bola, né, de canhão, da bala de canhão, rodando com relação ao eixo dela. Essa é a contribuição desse termo aqui. E vai ter um outro momento angular que é gerado, na verdade, pelo movimento do centro de massa. Tá? Que é esse segundo termo aqui. Então, de fato, o momento angular total tem essas duas contribuições. E se a gente quiser ver isso explicitamente, a gente pode calcular qual que seria o momento angular do centro de massa no instante de tempo qualquer. A gente viu que isso aqui deveria ser R vetor P. Então, o que eu estou falando para vocês é que a gente aplicou, né, a gente usou o torque para encontrar o momento angular total, e a resposta que a gente teve foram esses dois termos. E eu estou falando que esse termo corresponde ao momento angular do centro de massa. Para a gente verificar isso, a gente pode, de fato, calcular diretamente esse momento angular, porque eu sei qual é a posição e sei qual é a velocidade do centro de massa. Se a gente fizer isso, né, usar esses resultados aqui em cima para posição e velocidade, tá? Então, se eu usar isso daqui e isso daqui, né, para calcular o momento angular do centro de massa, de fato, eu vou ver que isso aqui vai me dar exatamente menos mg v0 cosseno alfa t ao quadrado sobre 2 z chapéu. Então, tudo isso é só para demonstrar que essa parte do momento angular, de fato, corresponde ao momento angular do centro de massa.
Então, se eu analisar o que está acontecendo aqui, eu tenho duas contribuições para o momento angular do meu sistema. Um é a rotação da bala de canhão em torno dela mesma, que é esse termo aqui, e um outro é devido ao movimento do centro de massa, que é esse termo aqui. Né? O movimento do centro de massa, né, ele tem um vetor R, tem um vetor V, eu posso calcular esse momento angular, tá, do centro de massa. Então, eu tenho essas duas contribuições. Então, isso é só um exemplo simples para a gente ver matematicamente como, de fato, o momento angular total carrega esses dois termos. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai discutir a última generalização que a gente precisa, que é energia total do sistema. Né? Então, a gente já discutiu momento linear, momento angular, e agora falta energia total. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.